galera do Mengão, aquele abraço. Sou eu, Orlando Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera, trazendo as novidades do nosso Mengão queridão. Flamengo que joga hoje às 16 horas contra o Corinthians, jogo válido esse, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Rodolfo Landim, insatisfeito com Marcos Braz e Bruno Spindel, faz mudanças aí dentro da diretoria do Flamengo. Vamos falar da provável escalação aí do Flamengo, né? E vamos falar aí, né, da vergonha que é a diretoria do Flamengo, colocando panos quentes nos jogadores, né? Nem vou falar nada. Assista o vídeo aí até o final, que você vai ficar ligado e por dentro de tudo. Mas antes de mais nada, eu peço encarecidamente, você não é inscrito ainda? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixa aquele like maroto e vamos com tudo! Para vocês, vamos começar então falando sobre essa situação da diretoria do Flamengo? Bem, a gente teve aí a notícia trazida pelo Gustavo Henrique dando choque, né? O Bruno Braz também trouxe a mesma informação, que o Flamengo está fazendo uma mudança muito forte no departamento de futebol. Até porque o Rodolfo Landim entende que com o afastamento do Cacau Cota, né? O Cacau que cuidava disso e muito bem, diga-se de passagem, né? O Diogo pode até seguir o exemplo do Cacau, que era muito bom. Com o afastamento do Cacau Cota, o Braz e o Spindel não conseguiam mais fazer essa situação e não estavam suprindo a necessidade do Flamengo, e o Flamengo estava a Deus dará, né? Precisava de alguém nas federações. A gente estava ali entregue, literalmente. Então, né, o Rodolfo Landim resolveu mudar o departamento de futebol, segundo essas informações aí, com a questão do Cacau Cota fora desses arbitrais, eventos ligados à FERJ, CBF e Comebol, né? Ele faz isso muito bem, inclusive. Ele seguirá tendo papel em alguns assuntos como logística, por exemplo, algumas outras coisas, mas com a mudança, o escolhido para assumir o posto de Cacau Cota na relação com as entidades foi o membro do Conselho de Futebol Rubro-Negro, o Diogo Lemos, tá? Ele agora vai representar o Flamengo nas federações, né, nos arbitrais, demais eventos. Ele que vai estar sempre próximo ali aos presidentes das federações, presidente da Comebol, CBF, FERJ, FIFA, sempre tentando trazer ali mais para perto do Flamengo as federações. Isso é muito importante, esse relacionamento. Então, o Landim percebendo que estava tudo muito entregue, né, e que o Flamengo estava até sendo prejudicado demais, não tinha força política nenhuma nos bastidores, então o Landim colocou aí o Diogo Lemos, que era do Conselho do Futebol, para fazer essa função que antes era do Cacau Cota e que o Braz e o Spindel não estavam fazendo. Na verdade era o Spindel, hein? Tirar o Braz dessa daí, era o Spindel que tinha que estar indo nas federações, e a gente não tem muita informação sobre isso, mas o que dá a entender é que não estava cumprindo muito bem o seu papel, né? Então a gente espera, o Bruno Spindel é diretor executivo de futebol, que faça o trabalho dele, e tem um outro para fazer esse trabalho das federações, que é o relacionamento com as federações, e agora pelo menos o Flamengo nomeou esse cara, é o Diogo Lemos, que tem a capacidade de fazer esse trabalho aí, que a gente conhece, já está no Flamengo há um bom tempo, né, e tem a possibilidade de estar executando esse trabalho e melhorar essa situação aí do Flamengo, que estava largada, né? Essa situação do Flamengo aí terrível. Vamos falar aí de uma informação que o Jornal Globo trouxe. De acordo com o Jornal Globo, a diretoria do Flamengo conversa para voltar com força ao mercado na próxima janela. A postura se dá após a má fase da equipe. A diretoria deseja dar mais alternativas ao Tite. Além de um volante reserva para o Pulgar, o mais querido vai em busca de um meia armador e um ponta-direita. A diretoria tá de sacanagem, né? Vamos lá, primeiro, antes de mais nada, eu entendo que é sempre bom reforçar o elenco, é sempre bom, reforçar nunca é demais. Agora, dizer que o Flamengo tá jogando mal porque precisa de reforços, calma aí, gente, isso é balela, é querer fazer o torcedor de otário. O time do Flamengo, na verdade, o elenco do Flamengo, que é considerado por muitos o melhor do futebol sul-americano, dá matéria-prima suficiente para o Tite fazer esse time jogar. A questão é, além das escolhas erradas do Tite, que são várias, planejamento errado na hora de poupar jogadores, escalação errada, formação tática errada, insistência errada,
teimosia em excesso. Tite tem culpa nisso tudo, mas os jogadores têm que ser cobrados. Os jogadores não têm mais vontade de vencer, os jogadores não têm mais tesão na briga pela vitória, pelo título. Gente, a partida do Flamengo é sonolenta, parece um jogo de equipe master, sabe, um jogo cansado. Os jogadores têm que ser cobrados. Quer reforçar o elenco? Beleza. Agora dizer que vai em busca de um volante reserva para o Pulgar, ponta. Gente, e lateral direito? Vocês não vão contratar lateral direito? Tá tudo ótimo na lateral direita? Tudo maravilhoso? Tudo lindo? Eu não entendo isso. Se é para reforçar, vamos reforçar direito. Reforça a posição que precisa ser reforçada com urgência, que é a lateral direita. Tudo bem, entendo que hoje no elenco não tem ninguém que faça aquilo que o Pulgar consegue fazer. Ninguém. O Alan é baita jogador. É um volante que o Flamengo pagou 9 milhões de euros, pagou uma fortuna por esse jogador. Mas são características diferentes da do Pulgar. Porém, ele pode dar conta do recado, sim, na ausência do Pulgar. Muda um pouco o estilo de jogo, mas beleza. Agora, na lateral direita, gente, não dá. Não dá para você não ter o Varela e ficar escalando o Wesley o tempo todo. Não dá. Se é para reforçar, reforça a lateral direita então, Por que não vai reforçar a lateral direita? A ponta direita até entendo que foi um pedido do Tite no começo do ano. O Flamengo tentou o Luiz Henrique, que acabou indo para o grupo do John Textor. Hoje ele está no Botafogo, em breve vai voltar para a Europa. O Luiz Araújo não se firmou na ponta direita. O Bruno Henrique não joga bem na ponta direita. O Lohan, eu acho que perde muito atuando apenas pela ponta direita. Para mim ele é muito mais um meio armador. Agora, se é para reforçar, gente, vamos reforçar a lateral direita, né? Que absurdo o que é a diretoria tentando reforçar outras posições, quando essas posições já foram reforçadas no começo do ano e com investimento alto. A provável escalação, tá, que o Mauro falou do Flamengo aqui, que a gente recebeu, ela tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan de la Cruz e Lohan. Dificilmente o Arrascaeta ainda volta, mas pode voltar. Cebolinha, Gerson e Pedro. Ou seja, Bruno Henrique também não estaria aí nesse provável time titular, tá? Eu queria trazer o retrospecto recente do confronto. O retrospecto recente é ruim demais pro Corinthians. Mas a fase do Flamengo, como a gente disse, a crise, manifestação no CT, pode ser um excelente ponto pro Corinthians se aproveitar essa pressão em cima do Flamengo. O Corinthians, ele tem tido dificuldade, né, nesse passado recente. Desde 2016, o Corinthians só venceu o Flamengo em 3 de 23 jogos. Nesse período, o Flamengo conquistou uma Copa do Brasil em 2022, naquela final contra o Corinthians. E aí tá o retrospecto na sua tela. São 13 vitórias do Flamengo, com 36 gols marcados pelo Flamengo. 66% de aproveitamento. Já o Corinthians teve 3 vitórias. Apenas 3 vitórias em 23 jogos, com 15 gols marcados. E aí foram 7 empates. Ou seja, o retrospecto para o Flamengo é maravilhoso, até porque realmente é essa geração aí de astros do Flamengo contra um Corinthians que vem numa fase ruim, né, Wander? Mas nesses 23 jogos que você citou, nem sempre o Flamengo esteve em águas tranquilas. Sim. Mesmo chegou balançando ou conturbado ao longo desse período aí, e ainda assim tem toda essa vantagem. Isso mostra a qualidade técnica do Flamengo tem sido superior à de muitos adversários, entre eles o Corinthians, ao longo de tanto tempo. Então, mesmo com toda essa turbulência, o Flamengo vai para um jogo no Maracanã como favorito. Agora, se ainda assim tomar uma trombada, é porque realmente a coisa está feia para valer. E não mostra nenhum indício que pode melhorar. Então, vai ser um inferno no final de semana para o Flamengo. E o Corinthians vai com o franco atirador. Quer dizer, se empatar, tem que soltar rojão. E é um bom resultado, seria um ótimo resultado para o Corinthians não perder no Rio de Janeiro.
E ó, Bruno, o treino no Corinthians dessa sexta-feira, né, de hoje, ele deve definir a equipe que vai enfrentar o Flamengo. Por conta de alguns preservados no meio da semana, contra o Nacional lá no Paraguai, a tendência é que o Corinthians vá com um time parecido com o que atuou contra o Fortaleza no último fim de semana, com o retorno do Yuri Alberto. Já o Ranieri se encontra em recuperação de um trauma no tornozelo direito, que tirou o jogador do duelo de terça contra o Nacional do Paraguai. E vai ser desfalque também contra o Flamengo. Ou seja, o Corinthians deve ir a campo com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. Fausto Vera, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Ou seja, o time titular do Corinthians tirando o desfalque do Ranieri, né? Sim, aí talvez apareça o Paulinho ao invés do Vera, que é a posição do Ranieri. Alguns colegas que cobrem o Corinthians dizem que ele chegou a testar 3 zagueiros durante a semana, que seria aí uma mudança tática, mas não sei. Até ele tem jogado com 4-3-3 nessa formação aí, mas independente da formação, acho que o Corinthians vai marcar mais atrás. Ele vai, o Flamengo com a bola e o Corinthians marcando no seu campo e tentando sair em velocidade, tentando aproveitar um eventual momento ali do Flamengo de pressão, de descontentamento. Então, acho que o Corinthians vai marcar atrás, independente de 3 zagueiros ou não. Mauro, você já disse que deve ser um jogo chato, mas mesmo com toda essa crise, dá pra dizer que o Flamengo ainda é favorito, né? Até pelas escalações. É um time muito mais forte do que o do Corinthians pelas escalações. Não sei. Se for o Flamengo no jogo contra o Palestino, não sei. Isso é uma teoria. O Flamengo hoje não é favorito para nada. Esse Flamengo não é favorito contra ninguém. Agora, se jogar de uma outra forma e tal... A informação do pessoal do GE é que o Lohan deve jogar centralizado, o Gerson pela direita. Já é uma mudança, né? O garoto na posição dele, né? Fazendo o papel da Arrascaeta, pode ser mais interessante. Porque ele recebe a bola, ele parte para cima, ele tenta jogadas, né? Eu acho que ele é o mais parecido com o Arrascaeta. Exato, e precisa de sequência na função dele, e não ser deslocado para a ponta, e aí ele fica trazendo a bola para o meio o tempo todo, que é a vocação dele, é tentar tabelar, buscar a tabela, aproximação, chegar na área. Esse menino pode fazer uma diferença, mas vai depender muito como o time vai se comportar. O Bruno Henrique está machucado, não joga, então ele vai ter aí esse... E outra coisa, né? Nos momentos em que o Flamengo tiver a bola, com Gerson, Lohan, Alan e De La Cruz, ter mais aproximação, mais troca de passes, ser menos um time que liga toda hora defesa com ataque, bola longa. Não, bola longa é um recurso. A pauta do jogo do Flamengo tem que passar por esse meio campo, com o Cebolinha pela esquerda e o Pedro comandando o ataque. E aí vai lá direito, vai ser usado pelo Gerson, vai subir o lateral, eventualmente o Lohan pode cair por ali também, nenhum problema. Mas é preciso mudar o comportamento do time também. O Tite tem com urgência fazer isso. Abandonar a ideia dos homens abertos o tempo todo, seja um meio aberto ou 2 pontas, e tentar mudar a forma do time jogar. Do jeito que está, jogando como vem jogando, o Flamengo não é favorito de jogo nenhum. Nem terça, quarta, né? Contra o Bolívar vai ser favorito de nada. Queria falar alguma coisa? Não. O Mauro traz essa informação, né? Que realmente o Lohan deve jogar na sua posição de origem. Agora, o que me preocupa é a situação do Arrascaeta. É impressionante. Parece que o Arrascaeta nunca vai entrar numa forma física ideal. É o craque, é o cérebro do time, é o principal jogador. Mas o Arrascaeta, ele já vem de várias lesões, né? A gente já conversou com alguns médicos aqui no programa que dizem que lesões que já aconteceram no passado, elas refletem em novas lesões dos jogadores, e parece que o Arrascaeta nunca vai entrar na sua forma física ideal. O Arrascaeta nunca faz uma sequência de jogos. O que eu falava do Renato Augusto no Corinthians, daqui a pouco vale para o Arrascaeta no Flamengo. O Arrascaeta joga um jogo, jogou muito bem no Carioca, e do nada para de jogar. Galera, em meio a essa infantilidade da diretoria do Flamengo, eu acho que o Marcos, enquanto o Rodolfo Landim estiver amarrado junto com o Marcos Braz ali, o Flamengo não vai andar, né? O Flamengo tinha que ter contratado, sim, mas não jogadores agora, mas um bom gerente de futebol, um bom grupo de scout, pessoas ali, né, que possam realmente ajudar e auxiliar o Tite, cobrar os jogadores aí como deveriam ser cobrados. Galera, esse é o vídeo de hoje. Fico com mais tarde. E o meu placar? 3-1 Flamengo hoje. Vamos com tudo. Tchau. Fui!